Olá, cidadão do reino, graça e paz. Hoje não vamos falar de Cristo, nós vamos trabalhar um assunto polêmico que surgiu agora esses dias, que é a questão se Jesus foi abusado sexualmente antes da crucificação. Existem essas teses por aí. Mas antes de a gente continuar o assunto, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Nós precisamos fazer que o conhecimento de Cristo se espalhe. E o YouTube, ele tem uma questão de fazer cálculos dos seus logaritmos, né? Onde ele vai entender que um vídeo só vale a pena ser distribuído para outras pessoas se ele for relevante. E como é que ele vai reconhecer que é relevante? Se as pessoas que o assistem curtem esse vídeo e compartilham ele. Então, eu gostaria de pedir que você estivesse assim nos ajudando, curtindo esses vídeos dessa série, vamos falar de Cristo, e compartilhando com seus amigos para outras pessoas também conhecerem mais de Jesus, e assim a palavra se espalhar, Jesus ser mais conhecido, e se Jesus for mais conhecido, ele será mais amado, porque não tem como não amar Jesus Cristo, não é verdade? Então, eu gostaria de pedir muito a sua ajuda e já agradeço se você contribuir conosco. Bom, nessa polêmica que surgiu, isso é bem recente, foi uma matéria que saiu num jornal importante aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, sobre uma tese de um teólogo da Nova Zelândia, chamado David Combs, e ele, anglicano, né? Ele criou uma tese de que Jesus, ele possivelmente tenha sido abusado sexualmente antes da crucificação. Ele pega aquele texto de Marcos que fala ali do julgamento de Jesus, que logo que Pilatos, enfim, determina realmente que Jesus seja crucificado, então os soldados levam Jesus para um outro recinto, tira a roupa de Jesus ali diante de 500 pessoas e assim abusam ele. Claro que ele vai colocar duas possibilidades de forma de abuso. O abuso somente de expor a nudez, não é? E espancar a pessoa, aquela coisa toda, e o abuso realmente sexual, de toque físico, aquela coisa toda, não é? Ele não vai ali dizer qual realmente foi o abuso que Jesus sofreu. Ele não chega a fazer taxativamente uma afirmação sobre isso. A questão é, a gente tem como realmente afirmar categoricamente que Jesus foi abusado sexualmente? Não temos como fazer isso. Também não temos como negar completamente. Porque, na verdade, o que está em jogo não é o fato se Jesus foi abusado ou não. Na verdade, o que está em jogo é uma questão de interpretação para se encaixar a certas pautas ideológicas. Eu vou explicar isso trazendo um breve conhecimento para você sobre a questão dos jogos de interpretação que existem. O século XX, XXI principalmente, se multiplicou muito as formas hermenêuticas de se interpretar textos, seja bíblico, seja qualquer outro texto. Então existe uma infinidade de interpretações hoje. Na antiguidade existia poucos modelos de interpretação, existia o alegórico, literal, mas a partir do século XIX foi se destacando outros modelos. Por exemplo, as igrejas e teólogos reformados de uma linha mais conservadora tendem a interpretar a Bíblia através de um modelo chamado gramático histórico ou histórico gramatical, né? Onde se analisa ali o texto, como ele é escrito, na questão gramatical, para poder entender, né, o que o texto está dizendo, e fazem análise histórica do tempo em que o texto foi escrito, para poder ter assim, uma visão contextual da situação em si. Mas existe um outro modelo que surgiu com a alta crítica, aquelas críticas sobre quem escreveu de fato a Bíblia, se Moisés realmente foi o autor do Pentateuco. Então surgiu na alta crítica, né, a partir do século XIX, um modelo de interpretação que pegou muita gente adotou ela, que é o histórico crítico. Boa parte desses teólogos e biblistas que usam o método histórico crítico, eles não levam em consideração a Sagrada Escritura como um texto revelado, inspirado por Deus. Eles analisam o texto como uma literatura normal e aplicam métodos científicos para interpretar. Então isso gerou muitas interpretações controversas das Sagradas Escrituras e principalmente com aplicações hermenêuticas que para se encaixar a certos modelos filosóficos, ideológicos. Então você tem no histórico crítico gente que interpreta à luz do marxismo, à luz de Bourdieu, à luz de outros, né, teóricos aí e teólogos também. Então foi surgindo
essas diversas formas de interpretação. E aí é uma coisa que é interessante. A maioria desses históricos críticos, né, que faz esse modelo de interpretação do texto, eles, na maioria das vezes, eles interpretam que as narrativas bíblicas, os textos bíblicos, são construções teológicas, não históricas de verdade. Então, boa parte dos acontecimentos que a gente, quando lê na Bíblia, a gente acha que existiu, eles dizem que não existiu, que foi uma construção teológica para defender certos pontos, né, baseado na fé, tanto judaica quanto na recém-fé cristã. Então, de fato, não existiu. Mas interessante. Então, se certos fatos não existiram, se certos fatos foram construções teológicas, por exemplo, essa passagem em que fala de Jesus ser despido, depois fala da túnica dele que foi repartida ali, foram jogados sortes para repartir, né? Na construção teológica, inseriram esse fato dentro desse momento de crucificação de Jesus para se encaixar com profecias dos Salmos, por exemplo. Né? O Salmo 22 fala dessas questões de repartir a minha túnica entre si, aquela coisa, né? Então, se é uma construção teológica, por que agora esse teórico, esse teólogo, está pegando esses eventos como histórico reais? Não era construção teológica antes? Não era um evento, né, que realmente aconteceu? Por que agora, para fazer essa interpretação, ele considera como um evento que realmente aconteceu? Então, fica essas questões. Por que ele chega a essas conclusões? E aí é que vem a questão. Todo doutor, todo mundo que está fazendo tese precisa fazer coisas novas, né? Precisa trazer novas interpretações, trazer novas leituras, revisionismo, faz um monte de coisa, né? Então, ele resolveu fazer uma nova interpretação dessas passagens para atender também uma bandeira. Alguns estão dizendo, por exemplo, que seria muito interessante realmente Jesus ter sido abusado antes da crucificação, dentro dessa passagem aí que esse teólogo defende, porque aí Jesus sendo abusado, ele se aproxima de todas as pessoas que já foram abusadas. É interessante eles colocarem isso, ou seja, existe um grupo de pessoas abusadas, que a gente sabe que realmente existe isso, e eles querem aproximar Jesus dessas pessoas. Então parece uma coisa boa, né? Jesus também sofreu abuso. Então, essas pessoas que sofreram abuso podem olhar para Jesus e assim gostar mais de Jesus, né? Aproximar Jesus dessas pessoas, poder, né, ali a fé se tornar para elas uma coisa que faz mais sentido, que é mais próxima, né? Então, tem essas questões aí de tentar interpretar, né, e usar hermenêuticas baseado em pautas ideológicas ou pautas de algumas necessidades. Aí a minha pergunta que eu faço é o seguinte: seria necessário, de fato, acreditar que Jesus sofreu abuso para aproximar Jesus de pessoas que sofrem abuso? Nós temos que ter um certo cuidado de não querer usar, né, elasticidade teológica para querer aproximar Jesus de certas minorias ou de certos grupos, porque, na verdade, o que Jesus faz na cruz do Calvário o aproxima de todos. Todos. Sem exclusão, sem acepção de pessoas. Porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, revelado pelas Escrituras, diz que Ele não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo diz que todo aquele que o Pai o desse a Ele, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. Jesus diz que quando Ele fosse levantado, e é uma referência a Ele ser crucificado, Ele atrairia todos a Ele mesmo. Então Jesus ele está incluindo ali todas as tribos, povos, raças, etnias, cores, né? Tá incluindo ali todas as pessoas que sofrem das diversas formas de sofrimentos, seja injustiça social, seja injustiça de gênero, seja mulher, criança, enfim. Jesus atrai todos a Ele, a sua morte abarca a todos. Se a morte de Jesus não abarca a todos, então seria uma morte em vão, né? Mas não foi em vão a morte de Jesus Cristo, principalmente a sua ressurreição. E na sua morte, ele morreu para que todo aquele que nele crê, e é independente de qualquer tipo de grupo,
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que nele crê, independente do grupo que pertença, pode contar com um Deus amoroso, com um pastor de almas, com um pastor que cuida, que vela, que concede sua graça maravilhosa para abençoar qualquer grupo. A gente não precisa fazer essas, como eu chamei aqui, de elasticidade teológica para isso, né? Então, nós não precisamos disso. Nós temos que olhar o texto com mais seriedade. Eu sou do campo, né, da exegese, eu estudo exegeses bíblicas, mas antes de ser um exegeta, antes de ser um cientista que analisa um texto, a primeira coisa que eu preciso ter, e eu vou ao texto com isso, é com reverência, reconhecendo que aquela palavra foi inspirada por Deus, reconhecendo que aquela palavra ela é transformadora de vidas. Foi a palavra de Deus, do jeito que ela está, é que transformou a minha vida e que transformou outras centenas de vidas que eu conheci pessoalmente. Eu não estou falando aqui de multidões, de pessoas que eu não conheço, estou falando de pessoas que eu conheço que transformou realmente essas pessoas. Essa palavra precisa ser respeitada e não ficar fazendo essas elasticidades, seja tanto dos teóricos e teólogos do método histórico crítico, seja do histórico gramatical também, né? Geralmente os teólogos do histórico gramatical têm mais respeito à Bíblia, só que ainda assim eles puxam às vezes a sua interpretação para a sua confessionalidade. Então isso também é uma forma de forçar o texto a dizer aquilo que eles querem. Os dois grupos, qualquer pessoa que ler a Bíblia precisa ter respeito às Sagradas Escrituras, precisa chegar a ela com espírito de oração. Porque se não faz isso, se vai só de forma científica, não pode se chamar um cristão seguidor de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus defende as Sagradas Escrituras também, né? Como revelação de Deus, como palavra de Deus. E ele sendo a palavra encarnada. Então é isso que eu gostaria de ter trabalhado com vocês nesse Vamos Falar de Cristo, de que a gente tem que ter muito cuidado com essas afirmações, essas teses. Sempre vai existir tese assim, porque sempre está surgindo novos doutores que precisam dizer coisas que ninguém disse, como se fosse possível, porque, como disse Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Que Deus abençoe, curta esse vídeo, compartilhe ele e até o próximo Vamos Falar de Cristo.